Tem que haver uma explicação. Se ele é tão maravilhoso assim para alguns, por que o Flamengo, nessa troca frenética de técnico que o Flamengo teve ao longo dos últimos 3, 4 anos, o Flamengo nunca cogitou o Diniz? O Palmeiras está bem estabelecido com o Abel agora, mas antes do Abel passou vários treinadores pelo Palmeiras. Por que nunca se cogitou o Diniz? Uma boa seria o Diniz no Ibis, seria ótimo. Mas eu prefiro ele no Atlético Paranaense, tá? Se der para ser no Flamengo, melhor ainda. Alô, galera rubro-negra! Alô, torcida do Flamengo! Vocês não querem o Diniz, não? Aquele abraço, hein? Eu preferia ver no Flamengo, mas se o Mengão não quiser agora, manda pro Ibis, estou de acordo. E a tendência é que o Diniz fique pouco tempo desempregado. O telefone dele já tocou 2 vezes. Antes de falar sobre os interessados, só contar que o Fluminense do Diniz tem só uma vitória em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. É o pior início do Fluminense na era dos pontos corridos, desde que o campeonato passou a ser disputado. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera, nesse vídeo. Vamos acompanhar, a repercussão da demissão do técnico Fernando Diniz após a derrota para o Flamengo. É exatamente isso, o Flamengo derrubou o segundo treinador do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tinha derrubado o técnico Carpini, na ocasião treinador do São Paulo, Lembra? O Flamengo venceu o São Paulo, Carpini caiu. E agora o Flamengo vence o Fluminense e o Diniz caiu, meu parceiro. Exatamente. A pergunta é a seguinte: qual será a próxima vítima, feita ali pelo nosso Mengão, meu parceiro? Então vamos acompanhar a repercussão, sobre a demissão do Fernando Diniz, que inclusive já tem times desesperados, tá? É os times desesperados do Brasileirão entrando em contato com o Fernando Diniz. Fica até o final para você saber sobre isso, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos acompanhar aí a vítima do Flamengo, o Fernando Diniz, que rodou depois da derrota para o Flamengo. Não viram a cor da bola. Roda aí, produção! Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz depois de cerca de 2 meses e meio no cargo. De maneira objetiva, é difícil não entender a decisão da diretoria do clube. O Fluminense, nesse momento, é lanterna do Campeonato Brasileiro, com a segunda pior defesa, com o 15º pior ataque, com 10 gols marcados, o que é uma posição ilusória no sentido positivo para o Fluminense, porque atrás do Fluminense estão clubes como Inter e Grêmio, que têm jogos a menos do que o tricolor, então, enfim, poderia estar pior do que na 15ª colocação. É o segundo time que menos finaliza em toda a competição. Vê, por exemplo, na derrota do Fla-Flu, o Fluminense recebeu 14 finalizações do Flamengo e tentou 2 chutes na direção do gol do Rossi, e nenhum dos 2 acertou a meta do goleiro argentino do time rubro-negro. Então, é um Fluminense que tem problemas para além dos resultados que, repito, levam o time pouco tempo depois do título da Libertadores para a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Diniz, ao conseguir uma Libertadores, nesse contexto que eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui, pra mim não muda muita coisa em como ele deve ser olhado. No dia que o Diniz ganhar um campeonato de consistência de pontos corridos, eu posso começar a pensar. Mas isso nunca nem passou, não passou perto de acontecer. Rodolfo, mas ele não teve elencos suficientemente bons para isso. Isso também é um argumento, porque se ele não teve oportunidades para comandar esses elencos, é porque não o quiseram. E por que não o quiseram? Tem que haver uma explicação. Se ele é tão maravilhoso assim para alguns, por que o Flamengo, nessa troca frenética de técnico que o Flamengo teve ao longo dos últimos 3, 4 anos, o Flamengo nunca cogitou o Diniz? O Palmeiras está bem estabelecido com o Abel agora, mas antes do Abel passou vários treinadores pelo Palmeiras. Por que nunca se cogitou o Diniz? Tudo bem, o Diniz não tinha se estabelecido ainda. Com relação ao Palmeiras eu até entendo. Mas se o Abel sai do Palmeiras hoje, o Diniz seria um nome ao Palmeiras? Eu duvido. Assim como se o Tite recebe um convite da Arábia para ganhar uma fortuna absurda e vaza do Flamengo, eu duvido que o Diniz será a pauta no Flamengo. Eu duvido. O Diniz, mesmo ganhando uma Libertadores, ele vai ser pauta para clubes
que estão desesperados, como pode vir a ser pauta para o Corinthians. E eu, como um rival do Corinthians, adoraria ver o Diniz no Corinthians, porque eu acho que seria mais um caminho para a destruição do Corinthians desse ano, mais um caminho para o Corinthians cair. E eu, como torcedor santista, e claro, não sou hipócrita, ia adorar. Tá? E com integridade, sobretudo. Obrigado ao Ricardo, obrigado ao Marco Aurélio também. E lá uma boa seria o Diniz no Ibis. Seria ótimo. Mas eu prefiro ir no Atlético Paranaense. Tá? Se der para ser no Flamengo, melhor ainda. Alô, galera rubro-negra! Alô, torcida do Flamengo! Vocês não querem o Diniz, não? Aquele abraço, hein? Eu preferia ver no Flamengo. Mas, se o Mengão não quiser agora, manda pro Ibis. Estou de acordo. Rubem Júnior, poxa, nós fizemos de tudo ontem para manter o Diniz. Pois é, o Flamengo fez tudo certinho, ganhou só de 1-0. Né? Tivesse ganho de 2 ou 3, ele caía ontem já. O jogo que era para ser 5 ou 6, fizemos um magro 1-0, mas não deu certo, kkk. Falando sério, o modelo se esgotou e ele não iria mudar. Agora anda com o Marcão. E os flamenguistas estão felizes da vida, ganharam o jogo ontem, agora estão podendo se divertir, estão podendo até falar sério sobre a saída do Diniz. Valeu, Rubens, obrigado pela moral. Rubens é flamenguista. Outro flamenguista aqui, o Lucas, me dando moral também. Demitimos Diniz para vocês. Ô, Lucas, muito obrigado, meu querido. Muito, muito obrigado. Seremos eternamente gratos, amigo. Obrigado, Lucas. Obrigado aqui a Andréia Bolis. Para mim, os jogadores não estavam mais suportando esse esquema do Diniz. Eu acho também. Eu acho que tem muito disso aí. Né? E a tendência é que o Diniz fique pouco tempo desempregado. O telefone dele já tocou 2 vezes. Antes de falar sobre os interessados, só contar que o Fluminense do Diniz tem só uma vitória em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. É o pior início do Fluminense na era dos pontos corridos, desde que o campeonato passou a ser disputado. O contrato dele, curiosidade, havia sido renovado em 22 de maio e só terminaria em dezembro do ano que vem. Na semana passada, o Vene Casagrande chegou a contar que a multa seria de 14 milhões de reais. Hoje o Flu deixou vazar que vai haver a necessidade de um pagamento entre 6 e 7 milhões de reais como compensação financeira. O Marcão assumirá o lugar do Diniz interinamente até que um técnico seja contratado. Segunda passagem do Diniz termina com 74 vitórias, 30 empates, 42 derrotas, 3 títulos conquistados, Libertadores e Copa e Campeonato Carioca, os 2 primeiros inéditos. Só para completar, o telefone do Diniz tocou 2 vezes, do outro lado da linha, DDD 11, dirigentes do Corinthians, demonstrando a intenção de contratá-lo. Segunda ligação veio de Curitiba, DDD 41, pessoal do Atlético Paranaense muito interessado na chegada do Fernando Diniz, que inclusive já passou pelo Atlético Paranaense, foi técnico em 2018 e tem uma relação de muita proximidade com Mário Celso Petralha. Realmente, né? São os desesperados querendo o Fernando Diniz. O Corinthians, que vai brigar forte pela zona de rebaixamento, e o Atlético Paranaense, né, que tá ladeira abaixo, né, meus amigos? Perdeu o Cuca, provavelmente indo aí para outro time aqui no Brasil, quem sabe até o Cruzeiro, não sei, né? Mas o Fernando Diniz realmente, né, acabou o ciclo dele depois da lapada que tomou ali para o Mengão. E o Fluminense, que é o lanterninha da competição, né, perdeu o treinador e ainda, né, vai ter que pagar uma multa rescisória alta. Ou seja, o Flamengo demitindo o Fernando Diniz e ainda deixando um baita prejuízo nos cofres do Fluminense. Nos cofres do Fluminense, que já tá lá, não tá tão bem as coisas financeiramente não, né, meus amigos? Eu gostaria que o Fernando Diniz fosse pro Corinthians, né? Por quê? Porque aí, meus amigos, pensa comigo, o Fernando Diniz sai do Fluminense fugindo do rebaixamento, aí o Flu cai. E aí ele vai pro Corinthians e o Corinthians cai. Vai ser dose dupla, né? Rebaixou o Fluminense e rebaixar o Corinthians também. Cara, vai ser espetacular. Então, pra mim, eu vou torcer fortemente pro Fernando Diniz. Alô, Augusto, né? Ô, Augusto, né? Contrata o Fernando Diniz. Contrata o Fernando Diniz. E aí vai ficar tudo completo, né? Vai ser bom demais. Meus amigos, vou pedir a você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa a notificação no sino, deixa aí o seu like. Vou deixar aqui os créditos para TNT Esporte, pro canal do Jorge Nicola, pro canal Futeboteco e também pro canal do José Ilan, beleza? Então créditos aí devidamente dados, né, aí aos canais, beleza? Então, ó, daqui a pouquinho eu vou trazer mais novidades aqui pra vocês. Façam suas apostas, hein? Pra qual time vai o Fernando Diniz? Tem o Ibis aí querendo contratar também. Será que ele vai pro Ibis? Vamos ver quem vai acertar esse palpite. Tamo junto, nação? Daqui a pouco eu trago mais pra vocês. Saudações! Fui!